O CEO milionário fingiu ser um cara comum e acabou rejeitado por 20 mulheres em encontros às cegas. Mas foi aí que uma mulher humilde disse sim. Antes de começarmos, conta aí nos comentários de onde você está assistindo. E no final, não esquece de dar uma nota para essa história de 0 a 10. Agora, aproveite. Marcus Chen estava no seu 20º encontro às cegas e pronto para desistir completamente do amor. Não era por falta de charme. Aos 32 anos ele era considerado um dos solteiros mais cobiçados. O problema? Sua fortuna. Mais de 2,8 bilhões de dólares. E tudo o que isso parecia atrair eram mulheres mais interessadas no limite do cartão de crédito do que no coração dele. Essa com certeza foi a pior ideia que eu já tive, murmurou, ajeitando a camiseta barata que seu assistente James comprou numa liquidação. A ideia brilhante? Fingir ser pobre para tentar encontrar amor de verdade. Por 2 semanas, ele se disfarçou como Mike Santos, um trabalhador da construção civil desempregado, e foi rejeitado de formas cada vez mais criativas por 19 mulheres diferentes. Jennifer fugiu no momento em que descobriu que ele não tinha emprego. Amanda fingiu uma crise de asma. E Patrícia chegou a dar $5 para ele, por pena. Agora sentado em um café, Marcus estava prestes a desistir. Só mais uma tentativa, e depois ele voltaria para o mundo das relações superficiais. A 20ª mulher se chamava Sofia Mendes. Tinha 28 anos e trabalhava como garimpeira. Na foto do perfil, uma mulher de sorriso verdadeiro, sem filtros, tirada claramente ao ar livre. Às 16h15, ninguém tinha aparecido. Marcus começou a se levantar quando a porta do café se escancarou de repente. Uma mulher entrou correndo, como se estivesse fugindo de um incêndio. Os cabelos castanhos estavam bagunçados, as mãos cobertas de terra, uma mancha de barro no rosto e a roupa. Parecia ter passado por uma guerra. "Desculpa", gritou para todo o café. "Tem um Mike aqui?" Marcus se levantou meio atordoado. "E eu sou o Mike. Graças a Deus", suspirou ela, jogando uma mochila velha na cadeira. "Sofia? Mendes, prazer. Desculpa o atraso. E essa minha aparência. Tivemos um pequeno desabamento no local." "Desabamento?" Marcus perguntou preocupado. "Nada sério." Ela acenou com a mão, espalhando mais terra no ar. "Só uma parede que resolveu desabar bem na hora que eu estava saindo. Sorte que sou baixinha." Rastejei por baixo. Marcus a olhou de cima a baixo. Parecia que ela tinha perdido uma luta com o chão, mas sorria como se tudo aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. "Você tá bem?" "Claro, faz parte do trabalho." Ela deu de ombros. "Uau! Lugar chique. Tem certeza que você pode pagar? Se quiser, eu pago o meu." Pela primeira vez em 2 semanas, Marcus ficou surpreso. De um jeito bom. Não, eu consigo bancar 2 cafés." "Tem certeza?" "Sei bem como é estar quebrada. Já vivi 2 meses à base de miojo." Sofia foi até o balcão e Marcus a observou cumprimentar o barista pelo nome, perguntar pelo filho dele e deixar uma gorjeta generosa, mesmo claramente contando cada centavo. Em pouco tempo voltou com 2 cafés nas mãos. "Então, Mike, me conta, o que você faz, além de estar entre empregos?" A pergunta era simples, mas o jeito como ela perguntou, sem julgamento, com curiosidade genuína, desmontou Marcus por completo. "Eu trabalho na construção. Tô repensando a vida agora." "Entendo", disse Sofia, tirando um pouco de terra debaixo das unhas. "Meu pai sempre dizia, às vezes a vida força a gente a parar e mudar de direção." "Seu pai era garimpeiro também?" "Era", respondeu ela mais suave. "Morreu há 5 anos, acidente de trabalho. Mas ele me ensinou algo importante. Nunca julgue alguém pela conta bancária. Julgue pelo caráter." Marcus sentiu algo mudar dentro do peito. "Sinto muito." "Obrigada." Ela sorriu. "Mas sabe o que é engraçado? Depois que ele morreu, um monte de gente apareceu querendo ajudar.
tentando comprar nosso terreno por mixaria. E você vendeu? Sofia quase cuspiu o café de tanto rir. Nem pensar, decidi aprender o ofício sozinha. Foi difícil convencer os outros garimpeiros de que uma garota de 23 anos sabia o que estava fazendo. E como você conseguiu? Provei que podia fazer. E também... Ela fez uma careta divertida. Sou ótima na cozinha. Conquistei todos pelo estômago. Minha lasanha é lendária por aqui. Marcos riu, de verdade, pela primeira vez em semanas. E o que mais você sabe fazer além de cozinhar e garimpar? Ah, um monte de coisa inútil, disse ela, contando nos dedos ainda sujos. Imito cantos de pássaros, faço origami com guardanapo, sei todas as capitais do mundo e tenho uma avó de 78 anos que é melhor que o FBI investigando namorados. Como... assim? Semana passada, vi um cara no mercado e achou que podia dar certo comigo. Foi direto nele e perguntou: você tem intenções sérias com a neta de outra pessoa? Bem alto, na frente de todo mundo. Marcos caiu na risada. E o que aconteceu? O pobre coitado quase teve um infarto. Mas ela conseguiu o número dele. Ela está planejando um jantar casual para nos apresentar. Vou ter que fingir que peguei algo contagioso. Eles conversaram por 2 horas, como velhos amigos. Sofia contou histórias engraçadas sobre a vida na mina, a avó casamenteira e seu sonho de modernizar o pequeno negócio da família. Pela primeira vez em semanas, Marcos se sentiu completamente à vontade. Não precisava impressionar ninguém nem inventar histórias. Podia simplesmente ser ele mesmo. Você é diferente dos outros caras, disse Sofia enquanto se preparavam. Para sair, diferente como? A maioria só fala sobre o que quer ter. Carros, casas, status. Você pergunta sobre coisas que realmente importam. Marcos sorriu. Talvez seja porque você realmente tem coisas interessantes para contar. Posso te fazer uma pergunta meio... direta? Claro. Você gostaria de sair comigo de novo? Talvez neste fim de semana. Eu poderia cozinhar para você. Prometo que é melhor do que café de lanchonete. O coração de Marcos disparou. Depois de 19 rejeições, alguém finalmente queria um segundo encontro. Eu adoraria. Ótimo, disse Sofia, levantando-se e jogando a mochila surrada no ombro. Você tem carro ou precisa de carona? Minha caminhonete é de 2010, mas ainda aguenta o tranco. Marcos hesitou por um segundo. Seu Porsche estava estacionado a 2 quarteirões dali. Eu tenho carro. Obrigado. Perfeito. Aqui está meu endereço, ela disse rabiscando num guardanapo. Sábado às 19 horas. E Mike, sim, venha com fome. Minha lasanha coloca as pessoas em coma alimentar. Ela saiu acenando. E Marcos ficou parado na calçada, sorrindo feito um bobo. Pela primeira vez em 2 semanas, ele se sentia verdadeiramente feliz. O que ele não percebeu foi a mulher do outro, lado da rua, elegantemente vestida, de óculos escuros, tirando fotos de toda a cena. Isabella Chen guardou o celular com um sorriso frio. Seu irmão mais velho claramente estava aprontando alguma coisa. E se Marcos queria fingir que era pobre, ela ia descobrir exatamente o motivo. O sábado chegou mais rápido do que Marcos esperava. E ele se viu parado em frente ao espelho do banheiro, tentando decidir se estava nervoso ou animado. Provavelmente os dois. Senhor Marcos, tem certeza de que não quer que eu vá com o senhor? Perguntou James pela 3ª vez, arrumando as roupas simples no armário. James, é só um jantar, não uma missão secreta. Com todo o respeito, senhor. Depois de 2 semanas fingindo ser operário, eu diria que é exatamente isso. Marcos suspirou e vestiu uma camisa de flanela que custava menos do que a gorjeta que ele costumava deixar em restaurantes. Isso é diferente. A Sofia é real. Real de verdade. Ela não está interessada no que eu tenho. Ela nem sabe o que eu tenho. James lhe lançou um olhar cético. E quando pretende contar? Quando for a hora certa, disse Marcos, pegando as chaves do Honda Civic emprestado. Talvez nunca.
O endereço de Sofia levou Marcos a uma parte de Dallas que ele nunca tinha visitado. Casas pequenas, carros antigos, quintais simples, mas bem cuidados. Era como entrar em outro mundo. A casa de Sofia era um bangalô azul claro, com uma varanda cheia de plantas. Antes que Marcos pudesse bater, ela abriu a porta com um sorriso enorme. Mike, pontual como um relógio, disse ela, usando um vestido florido simples que a deixava ainda mais bonita. Entra, entra. Espero que goste de lasanha porque fiz o suficiente para alimentar um exército. O interior da casa tinha um aconchego que a mansão de Marcos jamais teve. Os móveis eram antigos, mas bem cuidados. Fotos de família cobriam as paredes. E um cheiro delicioso vinha da cozinha. Uau! Que lugar acolhedor, disse Marcos sinceramente. Obrigada. É pequeno, mas é meu. Herdei da minha avó quando ela foi morar numa casa térrea mais perto da cidade. Ela já não aguentava mais as escadas. Você cuida bem dela. Ela me criou depois que meus pais morreram. É o mínimo que posso fazer. Marcos se sentiu tolo por já ter reclamado dos próprios dramas familiares. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. Sofia compartilhou seus planos de expandir a operação de mineração, trazer tecnologia moderna e gerar empregos para a comunidade. Quer saber meu sonho maluco? Ela perguntou, servindo a segunda rodada de lasanha. Quero abrir uma escola técnica por aqui. Ensinar o pessoal a mexer com equipamentos modernos, focar em segurança até noções de gestão. Esse não é um sonho maluco, disse Marcos. É um sonho necessário. Você acha mesmo? A maioria diz que é perda de tempo. Que o pessoal daqui não tem perfil para isso. Marcos ficou furioso com quem tivesse dito isso. Essas pessoas estão erradas. Completamente erradas. Sofia sorriu. E Marcos percebeu que estava se apaixonando. De verdade, pela primeira vez na vida. Depois do jantar, foram até a varanda. O céu estava limpo, e Sofia apontou para as estrelas, contando as histórias que o pai costumava narrar sobre as constelações. Meu pai dizia que as estrelas são como as pessoas, contou ela. Algumas brilham mais, outras são mais discretas, mas todas são importantes para completar o céu. Ele parecia um homem sábio. Era teimoso como uma mula. Cantava no chuveiro tão alto que os vizinhos ouviam. Ela riu. Mas foi o melhor homem que já conheci. Marcos estava prestes a dizer algo romântico, quando o celular tocou. Ele olhou a tela. Era seu motorista. Desculpa. Preciso atender. É meu chefe. Sem problema, eu pego mais chá. Respondeu. Marcos, em voz baixa. Carlos, o que foi? Senhor, a reunião de amanhã foi antecipada para hoje à noite. Os investidores japoneses só estão disponíveis agora. Que reunião? Marcos perguntou confuso. O projeto de expansão para a Ásia. 50 milhões de dólares, senhor. Marcos olhou pela janela e viu Sofia na cozinha, cantarolando enquanto servia o chá. De repente, 50 milhões de dólares pareciam bem menos importantes. Cancele ou remarque para a segunda. Senhor, você me ouviu, estou ocupado. Quando Sofia voltou com o chá, Marcos guardava o celular no bolso. Tudo bem com seu chefe? Tudo certo. Hoje ele vai ter que se virar sozinho. Eles ficaram na varanda conversando e rindo até quase meia-noite. Quando Marcos finalmente disse que precisava ir, Sofia o acompanhou até o portão. Obrigada pelo fim de semana mais divertido que tive em muito tempo. Ela disse. Obrigado por ser quem você é. Eles se olharam por um instante e Marcos se inclinou para beijá-la na bochecha. No último segundo, Sofia virou o rosto e o beijo caiu no canto da boca. Ops! Ela riu corando. Ops! Marcos repetiu com um sorriso. Ele já caminhava em direção ao carro quando ouviu Sofia, chamando, Mike, espera! Marcos se virou e viu Sofia correndo descalça em sua direção. Esqueci de te dar meu número de celular. Ela puxou uma caneta da bolsa e escreveu o número na palma da mão dele. Pronto. Agora você não tem desculpa para não me ligar. Marcos sorriu e entrou no Honda Civic, acenando pela janela enquanto se afastava.
3 quarteirões depois, parou em um posto de gasolina para trocar de carro. Carlos o esperava com o Porsche. Como foi o encontro, senhor? Perfeito, disse Marcos, trocando de roupa rapidamente. Simplesmente perfeito. Ele guardava a camisa de flanela quando viu uma caminhonete vermelha passando. Olhou de novo. Era Sofia ao volante. Pânico. Sofia tinha parado no semáforo e o olhava diretamente, bem na hora em que ele saía de um Porsche brilhante, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que o salário anual dela. Marcos acenou sem graça. Sofia ficou parada por alguns segundos. Então o sinal abriu e ela foi embora. O celular de Marcos tocou imediatamente. Oi, Mike. É a Sofia. Que coincidência te ver agora há pouco. Oi. Que coincidência mesmo. Olha, não quero ser intrometida, mas... Era você saindo de um Porsche agora há pouco? Marcos entrou em pânico e falou a primeira coisa que veio à cabeça. Ah, sim. É do meu chefe. Eu, às vezes, sou motorista. Particular dele. Só para ganhar um extra, sabe? Entendi, disse Sofia com o tom levemente diferente. E o seu chefe é gente boa? Ele é complicado. Muito cheio de si, sabe? Rico, arrogante, acha que é melhor que todo mundo. Nossa, deve ser difícil trabalhar para alguém assim. Não é divertido. Marcos admitiu, odiando cada palavra. Mas o salário ajuda. Claro. Bom, falo com você depois. Foi bom. Te ouvir de novo. Você também. Marcos desligou e encostou a testa no volante. Problemas, senhor? Perguntou Carlos. Carlos. Acabei de me chamar de idiota arrogante para a mulher por quem estou apaixonado. Estratégia interessante, senhor. Não é estratégia. É desespero. Marcos dirigiu para casa pensando em como explicaria aquela mentira. Mas de uma coisa ele tinha certeza. Não podia perder Sofia. Ela era a melhor coisa que tinha acontecido a ele em anos. Na segunda-feira seguinte, Sofia ligou com uma proposta que o deixou ao mesmo tempo animado e apavorado. Mike, que tal conhecer onde eu trabalho? Não se preocupe, não vou te fazer carregar pedras, mas acho que seria legal você ver o meu mundo. Marcos aceitou na hora, sem pensar nas consequências. 2 horas depois, dirigia o Honda Civic por uma estrada de terra que parecia interminável, seguindo as instruções de Sofia ao telefone. Quando você vir uma placa dizendo propriedade privada, não entre, é lá, ela disse rindo. Local de mineração da família Mendes era bem diferente do que Marcos imaginava. Não era uma operação gigantesca como as que a empresa dele costumava financiar, mas era organizado, limpo e claramente gerido com muito cuidado. Sofia o recebeu com um capacete amarelo e botas de borracha, parecendo totalmente em casa. Bem-vindo ao meu escritório, disse apontando para os locais de escavação ao redor. Não é glamuroso, mas paga as contas. Marcos observou tudo, realmente impressionado. Nunca tinha visto uma operação de mineração de perto e ficou surpreso com as soluções criativas feitas ali mesmo. Como você aprendeu a fazer tudo isso? Meu pai me ensinou quando eu era pequena. Depois que ele faleceu, os outros mineiros daqui me ajudaram. As pessoas aqui realmente se apoiam, disse Sofia, apontando para um grupo de trabalhadores. Aquele ali é o Iô, nosso especialista em equipamentos. A Carla é nossa geóloga autodidata. E o Taninorro? Bem, o talento dele é fazer café forte o bastante para acordar os mortos. Uma senhora apareceu na porta de uma casinha no terreno, acenando com energia. Aquela é minha avó Maria, gritou Sofia. Vem, você precisa conhecê-la. Mas, já aviso, ela vai te interrogar como se fosse um suspeito de assassinato. Dona Maria tinha 78 anos, 1,5 metros de altura, e a presença imponente de uma comandante. Seus olhos afiados examinaram Marcos da cabeça aos pés em 3 segundos. Então você é o tal do Mike, ela disse como se estivesse identificando um novo tipo de inseto. Interessante. Prazer em conhecê-la, senhora, disse Marcos, estendendo a mão. Ela apertou, franzindo a testa. Suas mãos são macias demais para um trabalhador da construção. Marcos engoliu seco.
Estou desempregado há um tempo. E mesmo desempregado você usa creme para as mãos? Vovó Maria arqueou uma sobrancelha. Vovó, Sofia interrompeu. Deixa ele em paz. Nem todo mundo gosta de mão de lixa, tá? Só tô fazendo uma observação, querida. Respondeu vovó Maria, mas seus olhos continuaram fixos em Marcos. Ele não é comum. Não comum como assim? Perguntou Sofia. Ainda tô tentando descobrir. Respondeu ela pensativa. Sofia levou Marcos para um tour completo pelo local da construção, explicando cada parte do processo com uma energia contagiante. Marcos tentou ajudar, carregando uns baldes, mas era óbvio que ele nunca tinha feito esforço físico na vida. Mike, você está segurando isso como se fosse explodir, disse Sofia rindo, vendo ele lutar com um balde de água. Desculpa, não tô acostumado com isso. Que tipo de trabalho na construção você disse que fazia? Perguntou Ru, aparecendo do nada. Administrativo. Mais papelada do que mão na massa, sabe? Aham, disse Joe, claramente sem acreditar. Em 20 minutos, Marcos conseguiu derrubar 3 baldes, tropeçar numa mangueira e quase cair num buraco. Sofia achou tudo hilário. Você é oficialmente a pessoa menos coordenada que eu já conheci, disse ela, ajudando ele a se levantar depois do 4º tombo. Desculpa, tô meio fora de forma. Fora de forma, Mike? Parece que você nunca nem viu terra na vida. Na hora do almoço, Sofia levou ele até uma mesa de madeira debaixo de uma árvore, onde vovó Maria tinha preparado sanduíches para todo mundo. Senta aqui, disse Sofia, puxando uma cadeira. Quero te mostrar uma coisa. Ela tirou uma caixa de fotos antigas da bolsa e começou a mexer nelas com cuidado. Essas são fotos do meu pai trabalhando aqui. Ele começou do zero. Meus avós eram muito pobres e ele jurou que ia dar uma vida melhor para a família. Marcos olhou as fotos de um homem que claramente amava o que fazia, sorrindo mesmo coberto de poeira. Ele parece ter sido muito feliz. E foi. Mesmo nos dias difíceis, ele dizia que preferia estar no controle do próprio futuro do que trabalhar para alguém que não respeitava a dignidade dele. Disse Sofia, apontando para uma foto do pai ensinando ela a usar uma máquina. Ele sempre dizia: Sofia, dinheiro a gente ganha, mas respeito se conquista com quem a gente é. Marcos sentiu um nó na garganta. Ele estava certo. É por isso que eu nunca vou vender esse lugar. Não importa quantas propostas apareçam, nem quanto dinheiro ofereçam. Isso aqui é o legado dele. Marcos ia responder quando um carro do governo parou na entrada do local de mineração. Uma mulher bem vestida, de terno elegante e óculos escuros, desceu do carro com uma prancheta à mão. Com licença, ela disse alto. Sou do Departamento Regional de Serviços Sociais. Preciso fazer uma inspeção de rotina. Sofia franziu a testa. Que estranho. Nunca tivemos uma inspeção antes. A mulher se aproximou e Marcos quase engasgou com um sanduíche. Era Isabela. Sua irmã? Sou assistente social. Maria Dilva, disse Isabela, visivelmente nervosa. Preciso verificar as condições de trabalho e outras coisas. Que tipo de outras coisas? Perguntou Sofia desconfiada. Ver se há irregularidades ou pessoas suspeitas trabalhando aqui, disse Isabela, olhando direto para Marcos, que começou a suar frio. E você é? Perguntou Sofia. Sou a Maria. Como eu disse, Maria de Santos. Maria de Silva Santos. Maria de Silva Santos, repetiu Sofia com ceticismo. Nome composto. Bem composto, murmurou Marcos, percebendo que precisava agir antes que Isabela arruinasse tudo. Na verdade, disse ele levantando, ela é minha prima. Sua prima? Disseram Sofia e Isabela ao mesmo tempo. É, minha prima Maria, por parte de mãe. Família complicada. Complicada como? Perguntou Sofia. Marcos entrou em pânico e começou a inventar. Minha tia casou com um cara chamado Silva, depois se divorciou e casou com um Santos, mas manteve os 2 sobrenomes. E a Maria aqui,
Sempre foi um pouco diferente. Diferente, sibilou Isabela. No bom sentido, completou Marcos rapidamente. Desde pequena queria ser assistente social. Fazia inspeção até nas bonecas dela. Sofia olhou de Marcos para Isabela, claramente confusa. E por que vocês dois se parecem tanto? Genética? Disseram Marcos e Isabela ao mesmo tempo. Genética forte, acrescentou Marcos. Família muito parecida. Vovó Maria, que observava tudo em silêncio, se levantou e disse com ar seco. Família estranha essa. Isabela ficou mais uns 10 minutos tentando manter a farsa, mas estava completamente fora do seu ambiente. Por fim, inventou uma desculpa sobre precisar inspecionar outros lugares e foi embora. Sua prima é interessante, disse Sofia depois que Isabela sumiu de vista. Ela sempre foi meio diferente. E desde quando assistente social faz inspeção usando salto alto de grife? Marcos olhou para Sofia, que sorria daquele jeito que mostrava que ela sabia que tinha algo errado. Ela sempre foi meio vaidosa demais. Mike, disse Sofia, aproximando-se dele. Você quer me contar o que está realmente acontecendo, Marcos? Olhou nos olhos dela e por um segundo quase contou tudo. Quase nada está acontecendo. Só uma família maluca sendo... Ele respirou fundo. Bem maluca. Sofia o estudou por alguns segundos, séria. Depois assentiu devagar. Ok. Mas só saiba que, quando você estiver pronto para dizer a verdade, eu vou estar aqui. Marcos sorriu, mas o sorriso veio acompanhado de um peso no peito. Mentir para ela doía. Mas uma coisa estava clara. Isabela descobriu onde ele estava. E isso só podia significar problemas. Sofia se aproximou mais e o beijou suavemente, interrompendo qualquer tentativa de confissão. Mike, o que quer que você queira me contar, pode esperar. Por agora, eu só quero que você saiba que você não está sozinho, tá? Marcos mergulhou no olhar dela e sentiu algo dentro do peito se partir. Pela primeira vez na vida, alguém o amava, sem nem saber quem ele realmente era. Sofia, você gostaria de ser minha namorada? Achei que você nunca fosse perguntar. Ela riu, encostando a cabeça no ombro dele. Os dias que se seguiram foram os mais felizes da vida de Marcos. Pela primeira vez, ele experimentava o que era estar em um relacionamento verdadeiro, sem interesses financeiros, sem pressão social. Sofia o levava para lugares simples que ele nunca tinha imaginado visitar, feiras locais, lanchonetes de beira de estrada, festivais comunitários. Marcos descobriu a alegria genuína de andar de mãos dadas com alguém que gostava dele de verdade. No primeiro fim de semana como casal, Sofia o levou para pescar num lago próximo ao sítio de mineração. Já pescou alguma vez? Ela perguntou preparando as varas. Não exatamente, Marcos mentiu. Já tinha pescado sim, mas no iate da família, o que definitivamente não contava. É relaxante. Meu pai me trazia aqui quando eu era pequena. Eles passaram a tarde inteira sem pegar um único peixe. Mas Marcos não se importava. Ele estava completamente fascinado por ela, ouvindo suas histórias, rindo das piadas que ela mesma fazia e das provocações sobre a total falta de habilidade dele com a vara de pescar. Mike, você está segurando isso como se fosse uma cobra venenosa. Ela riu quando ele quase se enrolou no próprio anzol. Desculpa, ainda tô aprendendo. Tudo bem, é divertido te ver tentando. Na segunda semana de namoro, Sofia ensinou Marcos a fazer lasanha do zero. O segredo é fazer a massa. Com as mãos, disse ela, os dois cobertos de farinha na cozinha. Tem que sentir a textura. Marcos, que já havia comido nos melhores restaurantes do mundo, nunca tinha se divertido tanto cozinhando. Em grande parte porque Sofia não conseguia parar de rir vendo ele se atrapalhar com ingredientes básicos. Você nunca quebrou um ovo na vida? Ela perguntou pasma. Sempre comi fora ou pedi delivery. Meu Deus, Mike, você é meio inútil, hein?
Completamente inútil. Sorte a sua que eu gosto de caras inúteis. Na terceira semana, Marcos levou Sofia para jantar num restaurante um pouco mais caro. Nada extravagante, mas acima do orçamento usual dela. Mike, você tem certeza de que pode pagar isso? Ela sussurrou olhando o cardápio. Consegui um bico, ele mentiu, instalando sistemas de segurança. Paga bem. Que bom. Ela sorriu. Mas da próxima vez vamos no restaurante do Zhao. A comida é melhor e custa 1/3 disso aqui. Durante o jantar, ela falou sobre seus planos de expandir o sítio de mineração, construir uma escola técnica, melhorar a vida da comunidade. Sabe o que mais me impressiona em você? Marcos perguntou. O quê? Você não sonha pequeno. A maioria das pessoas quer mais dinheiro para si. Você quer mais para ajudar todo mundo. É porque eu sei como é precisar de ajuda. E não ter. Respondeu ela com simplicidade. Quando meu pai morreu, se não fosse pela comunidade, eu não teria conseguido. Agora é a minha vez de retribuir. Marcos se apaixonava por ela um pouco mais a cada dia. Na quarta semana, foram a um festival de música country na cidade vizinha. Sofia usava um vestido florido simples e botas de cowboy. Marcos nunca a tinha visto tão linda. Você sabe dançar country? Ela perguntou quando a banda começou a tocar. Nem ideia, ele admitiu. Vem, eu te ensino. Eles dançaram por horas, Marcos pisando nos pés dela incontáveis vezes. Mas Sofia ria a cada tropeço. Você tá melhorando, ela disse descaradamente mentindo quando ele conseguiu dar 3 passos sem errar. Você é uma péssima mentirosa. Marcos riu. Sou mesmo. Mas você tá tentando. E isso é o que importa. Durante uma música mais lenta, Sofia encostou a cabeça no ombro dele. Mike? Sim? Eu te amo. Marcos parou de dançar por um instante e olhou para ela. Eu também te amo, ele disse. E pela primeira vez realmente sentia aquilo. Eles se beijaram ali mesmo, no meio da pista de dança, enquanto a música tocava e as pessoas se divertiam ao redor. Marcos nunca tinha sido tão feliz. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isabela estava no escritório de um detetive particular, que claramente já vira dias melhores. Então, dona Shen, o que exatamente a senhora quer que eu investigue? Perguntou Rodrigo Carvalho, um homem na casa dos 50, com um bigode questionável e uma gaveta cheia de latas de cerveja vazias. Meu irmão está agindo de forma muito estranha, fingindo ser pobre e namorando uma garota menor de idade. Aham. Rodrigo anotou alguma coisa. Clássica crise de meia-idade. Não é uma crise de meia-idade. Isabela rebateu com os olhos estreitados. Ele é o CEO da Chen Industries. Não pode sair por aí fingindo ser outra pessoa. Entendi, disse Rodrigo com um leve sorriso. Quer que eu o siga? Quero que descubra tudo sobre essa tal de Sofia Mendes. Tudo. E quero relatórios detalhados de onde meu irmão vai, o que faz, com quem fala. Isso vai custar 3.000 por semana. Eu não me importo com o preço. Uma semana depois, Isabela recebeu o primeiro relatório de Rodrigo. Abriu esperando informações úteis e encontrou um documento confidencial que parecia uma piada. Relatório confidencial. Sujeito: Marcos Chen. Anotações semanais, segunda-feira. Sujeito comprou café em 3 lugares diferentes. Possível vício em cafeína. Terça-feira. Sujeito ficou parado em frente a uma vitrine por 20 minutos. Possível crise de identidade fashion. Quarta-feira. Sujeito conversou com um poste de luz. Possível esquizofrenia. Quinta-feira. Sujeito foi visto entrando em uma casa com uma mulher. Atividade suspeita confirmada. Sexta-feira. Sujeito comprou flores. Extremamente suspeito. Homens ricos não compram flores. Conclusão. Sujeito aparentemente perdeu completamente o juízo. Furiosa, Isabela ligou para Rodrigo na mesma hora. Que porcaria é essa? Meu relatório profissional, senhora. Você escreveu que meu irmão conversou com um poste. Eu vi com meus próprios olhos.
Ele parou, falou com o poste por 5 minutos e depois saiu andando. Ele estava no telefone, seu idiota. Rodrigo fez uma pausa. Ah, isso faz mais sentido. Isabela desligou com vontade de atirar o celular na parede. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Sofia estava no local de mineração, tentando entender por que vinha se sentindo estranha. Nos últimos dias, primeiro, tontura leve no trabalho. Depois, náuseas pela manhã, que ela culpou pela comida. Mas quando começou a passar mal com o cheiro de café, sua bebida favorita, a avó, Dona Maria, fez a pergunta que ela vinha evitando. Sofia, quando foi sua última? Você sabe. Sofia congelou. Olhou para a avó com o rosto pálido. Vó, você não tá achando que... Eu tô achando sim. Você e aquele Mike andam grudados ultimamente. Sofia fez as contas mentalmente. Estavam juntos havia 1 mês. E... Oh, meu Deus. É melhor ter certeza, querida. Naquela tarde, Sofia foi à farmácia com as mãos tremendo, segurando um teste de gravidez. É só um teste, sussurrou para si mesma. Pode dar negativo. Mas no fundo, ela já sabia. Conhecia o próprio corpo bem demais para ignorar os sinais. Na fila da farmácia, pensou em Marcos, em Mike. Como ele reagiria? Eles estavam namorando havia apenas 1 mês. Era cedo demais para uma complicação dessas. Mas, ao mesmo tempo, não conseguiu evitar um leve sorriso. Se fosse verdade, seria um bebê feito com amor. E isso já era mais do que muitas crianças no mundo recebiam. Chegou em casa com o teste escondido na bolsa, como se fosse algo proibido. Dona Maria estava na cozinha preparando chá, e pelo olhar que lançou à neta, já sabia exatamente onde ela tinha ido. E então? Perguntou sem rodeios. Ainda não fiz, murmurou Sofia jogando a bolsa no sofá. E por quê? Porque se der positivo, tudo vai mudar. E se der negativo, vou me sentir estranha. Dona Maria parou de mexer o chá e olhou para Sofia com aquela expressão de não me venha com desculpas. Minha filha, não fazer o teste não muda a verdade. Se você estiver grávida, você está. Aquela tirinha de papel não altera a realidade. Eu sei, vó, mas só preciso de mais um dia para me preparar. E o Mike? Ele sabe que você está suspeitando? Não, respondeu rápido demais. Quero ter certeza antes de falar qualquer coisa. Imagina o pânico se eu contar e for alarme falso. Dona Maria assentiu, mas o olhar dizia que achava que a neta estava apenas com medo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcos enfrentava sua própria crise no escritório. Há 4 semanas ele estava vivendo uma mentira. E a cada dia ficava mais difícil manter a farsa. James, eu preciso contar a verdade para ela, disse pela 10ª vez naquela semana. Senhor Marcos, com todo respeito, o senhor está dizendo isso há 2 semanas e ainda não fez nada. É só que... é complicado. Quanto mais tempo eu demoro, pior fica. Como vou explicar que menti sobre quem sou durante 2 meses? Talvez comece com... Sofia, tem algo importante que preciso te contar. Marcos fez uma careta. Não é tão simples assim. Posso perguntar uma coisa, senhor? O senhor tem medo de perdê-la? Estou apavorado, admitiu Marcos. Ela é a primeira pessoa que me ama pelo que sou, não pelo que tenho. E se ela descobrir que você é bilionário e achar que tudo foi uma mentira? Não foi. Bom, talvez no começo. Mas agora eu não consigo mais imaginar. Minha vida sem ela. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era Sofia. Mike, você está livre para jantar hoje à noite? Eu estava pensando em cozinhar algo especial. Claro. Que horas? Às 7. E, Mike, eu te amo. Eu também. Te amo. Marcos desligou o telefone sorrindo, mas o estômago estava embrulhado. Aquela noite seria a noite. Ele finalmente contaria tudo. Sofia passou a tarde inteira na cozinha, como se estivesse preparando a última ceia. Fez o prato preferido de Marcos, sobremesa, até comprou vinho, mas não conseguiu servir.
Só o cheiro já a deixava enjoada. Pontualmente, às 7, Marcos chegou com flores e aquele sorriso que sempre fazia o coração dela derreter. Uau, que cheiro bom, disse, beijando-a. Estamos comemorando alguma coisa? Nada demais. Só quis fazer algo especial para você. Mentiu Sofia. Na verdade, ela queria ter uma noite perfeita. Antes que tudo talvez virasse de cabeça para baixo. Durante o jantar, os dois estavam visivelmente nervosos. Marcos tentava encontrar coragem para confessar. Sofia, por outro lado, tentava lidar com as ondas de enjoo que iam e vinham sem aviso. Sofia, tem algo que eu preciso te contar. Marcos disse finalmente. Eu também. Tenho algo para te contar. Ela respondeu ao mesmo tempo. Os dois riram, nervosos. Você primeiro, disse Marcos. Não, você. O seu parece mais sério. Marcos respirou fundo. Sofia, você lembra quando a gente se conheceu e eu disse que me chamava Mike? Tá tudo bem com você? Sofia interrompeu, notando que ele estava suando. Tô sim, por quê? Você tá meio pálido. Sofia se levantou para pegar água. E o mundo começou a girar. A última coisa que viu foi o rosto apavorado de Marcos antes de tudo escurecer. Sofia? Marcos gritou, ajoelhando-se para ampará-la no chão. Sofia, acorda! Por favor, acorda! Com as mãos tremendo, ele pegou o celular e ligou para a emergência. Alô? Preciso de uma ambulância! Minha namorada desmaiou e não acorda. 10 minutos que pareceram 10 horas. Depois, a ambulância chegou. Marcos entrou junto, segurando a mão dela o tempo todo. Ela vai ficar bem? Perguntava a cada 30 segundos. Senhor, precisa se acalmar. Vamos chegar no hospital e descobrir o que está acontecendo. No hospital, Marcos andava de um lado para o outro na sala de espera como um leão enjaulado. Quando o médico finalmente apareceu, ele praticamente saltou sobre ele. Como ela tá? O que aconteceu? Ela vai ficar bem? Calma, senhor. O senhor é o... Senhor Santos? Sim, como está a Sofia? Ela está bem. Foi apenas um desmaio causado por... Bem, parabéns. Vocês vão ser pais. Marcos ficou em silêncio por 10 segundos inteiros. Como assim, pais? Sua namorada está grávida, cerca de 6 semanas. Desmaios são comuns, especialmente se ela não estiver comendo direito ou estiver sob estresse. Grávida. Marcos repetiu, como se ouvisse a palavra pela primeira vez. Posso vê-la? Claro. Quarto, 304. Ela está acordada e esperando. Por você. Marcos subiu as escadas correndo, o coração batendo tão forte que ele achou que fosse desmaiar também. Ao entrar no quarto, viu Sofia sentada na cama, pálida, mas sorrindo nervosamente. Oi, disse ela baixinho. Oi, ele respondeu, aproximando-se devagar. Como você está se sentindo? Grávida, aparentemente, ela disse com uma risada trêmula. Surpresa. Marcos sentou-se à beira da cama e segurou sua mão. Sofia, Você está chateado? Ela perguntou rápido. Porque eu entenderia se estivesse. A gente só tá junto há 1 mês e... Chateado? Ele a interrompeu. Sofia, eu tô... feliz. Aterrorizado, mas feliz. Sério, eu te amo. E agora vou amar o nosso bebê também. Sofia começou a chorar e Marcos a puxou para um abraço, o coração acelerado, cheio de amor e medo ao mesmo tempo. Mike, eu estava com tanto medo de te contar. Você nunca precisa ter medo de me contar nada, disse Marcos, acariciando o cabelo dela. Nunca. Aquele deveria ter sido o momento em que ele contaria a verdade. Mas, olhando para Sofia, grávida e vulnerável nos seus braços, Marcos simplesmente não conseguiu. Não agora. Do outro lado da cidade, Isabela estava no escritório de Rodrigo, finalmente conseguindo informações úteis. Descobri algo interessante sobre seu irmão, disse Rodrigo, espalhando algumas fotos. Na mesa, ele está mesmo namorando a interesseira. E mais do que isso, está usando documentos falsos. Como assim?
O nome Mike Santos não existe. É uma identidade completamente inventada. Isabela deu um sorriso frio. Continue. Consegui. Acesso às contas bancárias dele. Nos últimos 2 meses, ele gastou menos de $2.000. Para alguém que costuma torrar isso em uma noite, é bem suspeito. Então ele realmente está fingindo ser pobre. Exatamente. E pelo jeito como ela olha para ele nessas fotos, a interesseira não faz a menor ideia de quem ele realmente é. Isabela se levantou, satisfeita. Obrigada, Rodrigo. Você fez a sua parte. Na manhã seguinte, Isabela já estava esperando na sala de Marcos quando ele entrou, ainda com a roupa amassada do hospital. Isabela, o que você está fazendo aqui? Esperando meu irmão mais velho me explicar por que está fingindo ser outra pessoa. Marcos congelou. Não sei do que você está falando. Mike Santos? Sério, Marcos? Esse foi o melhor nome falso que conseguiu inventar? Isabela, não. Não mente pra mim, eu sei de tudo. A farsa, a interesseira, o teatrinho inteiro. Marcos afundou na cadeira. Como você descobriu? Isso não importa. O que importa é que você pare com essa loucura agora. Eu não vou parar, vai sim. Porque se não parar, vou contar a ela quem você realmente é. Você não faria isso, disse Marcos tentando manter a calma. Isabela deu um sorriso frio. Quer apostar? Você tem 48 horas para terminar com ela e voltar para a realidade. Ou eu conto tudo. Isabela, você não entende. Eu amo ela. Você ama a ideia dela. Mas ela? Ela está apaixonada por um homem que nem existe. Isso não é verdade, não é? Então liga para ela agora. Diz que você é um bilionário. Vamos ver quanto tempo dura esse amor verdadeiro. Marcos ficou em silêncio. Porque, lá no fundo, ele sabia que Isabela tinha um ponto. Sofia se apaixonou por Mike Santos, não por Marcos Chen. Você tem 48 horas, Marcos. Escolhe, ou a empresa da família, ou esse conto de fadas que vai acabar mais cedo ou mais tarde. Ela saiu, deixando Marcos sozinho, com a decisão mais difícil da sua vida. E agora havia um bebê envolvido. Isabela não perdeu tempo. Em menos de 24 horas, ela colocou em prática o plano mais cruel que já tinha arquitetado. Usando contatos da mídia e especialistas em edição digital, criou provas falsas, assustadoramente reais. Fotos de Marcos em eventos de gala foram alteradas para mostrar uma loira elegante ao seu lado. Documentos falsos mostravam um noivado oficial entre Marcus Chen e Victoria Hamilton, filha de um magnata do petróleo. Até matérias de fofoca sobre o casamento do ano, marcado para dali a 6 meses, foram fabricadas. Tudo perfeitamente editado, tonto, completamente crível, totalmente falso. Na manhã de quarta-feira, Lucy, a assistente de Isabela, apareceu no local da mineração disfarçada de jornalista, carregando uma câmera e uma pasta cheia de provas. Sofia Mendes, disse se aproximando. Sou Júlia Rodrigues, da revista social Dallas. Preciso falar com você sobre Marcus Chen. Sofia, que organizava equipamentos, ficou confusa. Eu não conheço nenhum Marcus Chen. Conhece sim, disse Lucy com um sorriso gelado. Você o conhece como Mike Santos. O sangue de Sofia gelou. Tenho algumas informações que você vai querer saber sobre o homem com quem está namorando. Ela abriu a pasta e mostrou as fotos editadas. Marcos, em ternos caros, abraçando uma mulher deslumbrante em eventos da alta sociedade. Este é seu namorado, Marcus Chen, CEO da Chen Industries. Fortuna estimada, $2,8 bilhões. Sofia pegou as fotos com as mãos trêmulas. Isso não pode ser verdade. E tem mais, disse Lucy mostrando os documentos falsos. Ele está noivo, há 2 anos. Casamento marcado para dezembro. Você está mentindo, disse Sofia, mas sua voz já não tinha firmeza. Por que eu mentiria? Olha as fotos, não é ele? Sofia olhou de novo. Era Marcos, sem dúvida. Mas não o Marcos que ela conhecia. Esse era um homem de outro mundo.
Uma vida completamente diferente. Ele me disse que era um trabalhador desempregado da construção civil. Parece que ele mentiu. A questão é sobre o que mais ele mentiu. 2 horas depois, Sofia estava parada na porta de Marcos, com as fotos nas mãos e o coração despedaçado. Quando ele abriu a porta, sorrindo como sempre fazia ao vê-la, ela explodiu. Quem é Victoria Hamilton? O sorriso de Marcos desapareceu na hora. Sofia, eu posso explicar. Explicar! Ela gritou, jogando as fotos no rosto dele. Quer me explicar por que está noivo de outra mulher há 2 anos? Marcos olhou as fotos confuso. Sofia, isso não é o quê? Você? Porque claramente é você nas fotos. Sou eu, mas você mentiu pra mim. Sofia chorava, a dor e a raiva transbordando. Você inventou toda uma vida. Mike Santos, o desempregado. Tudo mentira. Sofia, por favor, deixa eu explicar. Essas fotos não são... E eu estou grávida. Ela gritou, a voz quebrando. Grávida de um homem que nem existe. Marcos tentou se aproximar. Sofia, por favor, escuta. Não! Ela recuou. Não encosta em mim. Você está noivo de outra mulher, escondeu uma vida inteira de mim. Eu não tô noivo. Essas fotos são falsas. Falsas? Sofia riu amargamente. Claro que você diria isso. O que mais é? Falso? Seus sentimentos por mim também? Nunca! Marcos gritou de volta. Meus sentimentos são a única coisa verdadeira no meio de toda essa bagunça. Como eu vou acreditar em qualquer coisa que você diga? Você mentiu sobre tudo. Sofia começou a andar em direção à caminhonete. Marcos a seguiu. Sofia, por favor, me ouve. Essas fotos foram editadas. Eu nunca... Chega, Marcos. Ela parou e olhou para ele com lágrimas nos olhos. Ou Mike, ou seja lá qual for seu nome de verdade. Eu não aguento mais mentiras. Meu nome é Marcos. E eu sou o mesmo homem por quem você se apaixonou. Acha mesmo? Sofia deu uma risada triste. Porque o homem que eu amava nunca existiu. Você inventou tudo. Ela entrou na caminhonete. Marcos bateu na janela. Sofia, por favor, pensa. No nosso bebê. Ela abaixou o vidro só um pouco. Nosso bebê vai crescer sabendo a verdade. Diferente da mãe, que foi idiota o bastante para acreditar em contos de fadas. E então ela foi embora, deixando Marcos sozinho, de pé no meio da rua, com o coração em pedaços. Isabela assistia tudo de longe, sorrindo com satisfação. Quando Marcos voltou para casa, ela já o esperava na sala. Parece que você não vai precisar das 48 horas completas, disse com frieza. Você fez isso, Marcos gritou. Foi você quem plantou aquelas fotos falsas. Eu só acelerei o inevitável. Ela ia descobrir de qualquer jeito. Isabela, você destruiu a única coisa boa que eu tinha na vida. Eu salvei nossa empresa da vergonha. De ter um CEO casado com uma caçadora de ouro sem instrução. Marcos olhou para a irmã com um ódio tão profundo que nem ele sabia que era capaz de sentir. Ela deu um passo para trás. Você tem ideia do que acabou de fazer? Ele disse com a voz perigosamente calma. Você acabou de perder seu irmão. Marcos, não seja dramático. Estou renunciando à empresa, à herança, a tudo isso. E vou passar o resto da minha vida tentando reconquistar a mulher que amo. Você não pode fazer isso. Posso sim. E vou. Marcos subiu as escadas, deixando Isabela sozinha, aos poucos percebendo que sua suposta vitória podia ter custado muito mais do que imaginava. Marcos não dormiu por 3 dias. Depois de entregar oficialmente sua carta de renúncia da Chain Industries, o que fez Isabela entrar em pânico. Ele arrumou suas coisas e foi direto para a comunidade mineradora onde Sofia vivia. Mas assim que chegou, ficou claro que ele não era bem-vindo. É você, o canalha que mentiu para nossa Sofia, disse Yoel, parado na entrada com os braços cruzados. Yoel, eu preciso falar com ela. Preciso explicar. Explicar o quê? Que você é um ricaço mentiroso que brincou com o coração dela? Marcos olhou ao redor e viu que outros trabalhadores haviam se juntado a Yoel.
Todos lançavam olhares hostis. Por favor. Só 5 minutos. Você não é bem-vindo aqui, disse Carla, a geóloga. A Sofia chorou por 2 dias seguidos por sua causa. Ela te contou tudo. Disse que o homem que ela amava nem existia, que foi tudo uma mentira, que está grávida de um fantasma. Marcos sentiu como se uma faca tivesse atravessado seu peito. Onde ela está trabalhando? Mesmo grávida e com o coração partido, ela está trabalhando. Diferente de certos filhinhos de papai mimados, ela tem responsabilidades. Marcos conseguiu se afastar do grupo e encontrou Sofia em uma área mais isolada do local, operando uma máquina de peneiramento de sedimentos. Mesmo de longe, ele viu que ela estava mais magra, pálida, mas trabalhando com a mesma determinação de sempre. Ela estava grávida do filho dele, e ainda assim suportava o sol escaldante, sem reclamar. Marcos se escondeu atrás de algumas árvores e a observou por 1 hora. De tempos em tempos, Sofia parava para descansar, colocando a mão com carinho sobre a barriga ainda pequena, e logo voltava ao trabalho. Seu olhar era focado, como ele lembrava, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Admirando. Sua obra? Disse uma voz fria atrás dele. Marcos se virou e viu Dona Maria, braços cruzados, com um olhar afiado como faca. Dona Maria, Poupe suas palavras. Você é um covarde que brincou com minha neta como se ela fosse um brinquedo. Não é verdade. Eu amo ela. Dona Maria soltou uma risada amarga. Você chama isso de amor? Mentir sobre quem é? Fazer ela se apaixonar por um homem que nunca existiu? Eu não queria que fosse assim. As coisas saíram do controle. E você não teve coragem de contar a verdade, nem quando descobriu que ela estava grávida. Marcos abaixou o olhar, envergonhado. Sabe qual é a parte mais triste? Continuou Dona Maria. Ela realmente amava você. O Mike Santos que você inventou. Um homem honesto, trabalhador e respeitoso. Esse homem nunca foi real. Mas eu posso ser esse homem. Eu deixei a empresa, abandonei toda a minha vida. Pra quê? Continuar fingindo? Não. Pra finalmente ser eu mesmo, pela primeira vez. Dona Maria o observou por um longo tempo. Quer provar que mudou? Que é digno da minha neta? Sim, qualquer coisa. Então conte a verdade. Admita suas mentiras. E peça perdão. Marcos engoliu em seco. E se eu fizer isso? A senhora me ajudaria a mostrar para Sofia que eu a amo de verdade. Se fizer isso, talvez eu acredite que você merece ao menos tentar. No domingo de manhã, Marcos se posicionou na praça principal da cidade. O mercado a céu aberto estava cheio. A comunidade inteira estava ali. Ele viu Sofia do outro lado da praça vendendo artesanatos para conseguir um dinheiro extra. Marcos subiu numa caixa de madeira e gritou. Com licença. Posso ter a atenção de todos? O burburinho parou. Sofia olhou para ele, surpresa e furiosa. Meu nome é Marcos Chen, não Mike Santos. Eu menti para todos vocês. Murmúrios de choque se espalharam pela multidão. Sou CEO de uma empresa bilionária. Fingi ser pobre para encontrar o amor verdadeiro. E nesse processo magoei a mulher mais incrível que já conheci. Sofia não se moveu, mas lágrimas corriam pelo seu rosto. Sou um covarde, um mentiroso. E o pior é que, quando Sofia me deu a chance de contar a verdade, eu não tive coragem. Mesmo sabendo que ela estava grávida do meu filho, agora, o silêncio era absoluto. Eu não mereço o perdão dela, mas quero que todos saibam. Sofia Mendes é a mulher mais honesta, corajosa e generosa que eu já conheci. E eu destruí isso com as minhas mentiras. Marcos desceu da caixa, humilhado, mas de alguma forma mais leve. Sofia o encarou por um longo momento. Depois, se virou e foi embora. Mas, pela primeira vez em uma semana, ela não correu. Apenas caminhou. E para Marcos aquilo já era um raio de esperança. 3 dias depois da confissão pública,
Sofia estava trabalhando perto da área de descarregamento, quando um caminhão começou a dar ré para despejar cascalho. O motorista, distraído com o celular, não viu que Sofia estava agachada atrás do veículo, verificando um equipamento. "Sofia, sai daí!" gritou Joel, ao ver o caminhão se aproximando. Sofia olhou para cima e viu o para-choque a poucos metros. Por um segundo congelou. O motorista não a via pelos espelhos. Marcos, que havia acabado de chegar, viu a cena e não pensou duas vezes. Correu em direção a Sofia e se lançou, empurrando-a com força para longe do caminhão. Eles rolavam juntos no chão, Marcos instintivamente protegendo-a com seu corpo. O caminhão passou a poucos centímetros do lugar onde estavam segundos antes. "Parem o caminhão!" Vários trabalhadores gritaram. O motorista finalmente pisou no freio com força e saltou do veículo desesperado. "Meu Deus! Eu não... Não vi ninguém!" Marcos se levantou rapidamente, verificando Sofia. "Você está machucada?" Sofia, em choque, respirava com dificuldade. "Acho que não. Marcos, o bebê está bem?" Ele perguntou, ajudando-a a se sentar. "Acho que sim", disse ela com a mão sobre a barriga. "Você me salvou." Marcos tinha arranhões no braço e na perna por causa do cascalho, mas não ligava. "Tem certeza de que está tudo bem? Vamos ao hospital, só para garantir." "Não precisa. Sofia, por favor, pelo bebê." Ela assentiu, ainda abalada. No hospital, após os exames, o médico confirmou. Tanto Sofia quanto o bebê estavam bem. Apenas um susto, nenhum dano. "Vocês tiveram sorte", disse o médico. "Mas é bom ficarem em observação por algumas horas, só para garantir." Quando ficaram sozinhos no quarto, Sofia olhou para Marcos, curiosa. "Por que você estava na mina?" "Eu esperava uma chance de falar com você, Sofia. Sei que pediu para eu ir embora, mas não consegui. Não conseguiria andar sabendo que você está grávida, e talvez nunca mais te ver." Sofia suspirou. "Marcos, preciso te perguntar uma coisa e quero a verdade completa desta vez. Pode perguntar. Por que você fingiu ser pobre?" E não me deu uma resposta decorada. Quero saber o que realmente passava na sua cabeça. Marcos sentou na cadeira ao lado da cama. "Porque eu me sentia um fantasma na minha própria vida." "Como assim? Você já pensou como é nunca saber? Se as pessoas realmente gostam de você, desde criança, só via interesse nos olhos delas quando descobriam meu sobrenome. Amigos que me usavam para impressionar os pais. Namoradas que mudavam completamente ao ver minha casa. E você achou que seria igual comigo? Tinha medo que fosse. Porque você é perfeita demais para ser real. Uma mulher bonita, inteligente, de caráter, que se importa com as pessoas. Pensei que, se descobrisse que sou bilionário, começaria a agir diferente, como todas as outras." Sofia o estudou. "E quando percebeu que estava errado? No momento em que você ofereceu suas economias, achando que eu estava em apuros?" "Nenhuma. Mulher na minha vida jamais se importou se eu tinha dinheiro suficiente para qualquer coisa. Você se preocupou se eu conseguiria pagar até um café. E mesmo assim, continuei mentindo porque entrei em pânico. Como explicar 2 meses de mentiras? Como dizer, oi Sofia, na verdade sou bilionário e finjo ser pobre para te testar. Parecia horrível até na minha cabeça." Sofia ficou em silêncio por alguns minutos. "Marcos, você me fez me apaixonar por alguém que não existe." "Isso não é verdade", disse ele firme. "O homem que dançou com você, que tentou ajudar na mina e foi um desastre, que riu das suas histórias, que te ama mais que a própria vida. Esse homem existe. Sou eu. Mas você mentiu sobre tudo o resto. Mentir sobre dinheiro e meu nome não foi mentir sobre meus sentimentos. Cada eu te amo foi verdadeiro. Cada momento feliz com você foi real." Sofia o olhou com os olhos marejados. "Como vou confiar em você de novo? Como saber se não está mentindo sobre outras coisas? A partir de agora você saberá tudo sobre mim. Contas bancárias, propriedades, família, passado, nada escondido. E se eu decidir que não quero tentar de novo?"
Marcos sentiu o peito apertar. Respeitarei. Mas Sofia, nosso filho merece um pai presente. Mesmo que você não queira que eu seja seu marido, deixe-me ser pai. Sofia descansou a cabeça no travesseiro, exausta emocionalmente. Preciso de tempo para processar tudo isso. Quanto tempo? Não sei. Pode ser semanas, pode ser meses. Talvez eu nunca perdoe totalmente. Marcos assentiu, tentando esconder a dor. Esperarei o tempo que for. E se eu decidir que quero que você fique longe, respeitarei sua escolha. Mas estarei sempre aqui para você e para nosso filho se mudar de ideia. Sofia o encarou por um longo momento. Por que você arriscou se machucar para me salvar hoje, depois de tudo que aconteceu? Porque eu te amo, respondeu Marcos simples. E porque eu preferiria morrer a ver qualquer coisa acontecer com você ou com nosso bebê, mesmo sabendo que talvez você nunca me perdoe. Mesmo assim, meu amor não depende do seu amor. Por mim, Sofia fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosas. Marcos, preciso que você vá agora. Preciso ficar sozinha para pensar. Marcos se levantou e foi até a porta. Sofia? Sim, obrigada por me dar a chance de contar a verdade. E me desculpe por tudo que sei. Ela sussurrou. Eu também sinto muito. Por nós dois. Marcos saiu, com o coração partido, mas sabendo que finalmente fora completamente honesto com a mulher que amava. 2 semanas depois do acidente, Marcos tomou a decisão mais radical da sua vida. Se encontrou com seus advogados e, contra todos os conselhos, assinou papéis que mudariam tudo. Sr. Chen, tem certeza disso? Perguntou o Dr. Harrison, seu advogado há 15 anos. Depois de assinar, não tem volta. Tenho certeza absoluta, disse Marcos, assinando a última página. Quero que 80% da minha fortuna vá para um fundo para comunidades carentes, focado especialmente em educação técnica e desenvolvimento rural. E os outros 20% ficarão em uma conta separada para a criação do meu filho. Sofia vai administrar até ele completar 18 anos. E sua irmã? Ela não aceitará isso facilmente. Isabela já mostrou do que é capaz. Estou pronto para as consequências. Notícia explodiu nos meios de comunicação empresarial de Dallas. Herdeiro bilionário abre mão da fortuna. Marcus Chen doa bilhões para instituições de caridade. CEO abandona império da família. Isabela viu a notícia no escritório da Chen Industries e explodiu de raiva. Ele perdeu completamente a cabeça, gritou para os advogados da empresa. Tenho que detê-lo antes que destrua tudo que nossa família construiu. Senhora Chen, tecnicamente ele tem o direito legal de fazer isso. Mas não está em plenas condições mentais, interrompeu Isabelle. Entrem com um processo questionando sua sanidade mental. Ninguém em sã consciência doa bilhões para um menor de idade. O Dr. Peterson, advogado sênior da empresa, hesitou. Isabela, isso é arriscado. Se perdermos, não será apenas o processo. Juntem provas, comportamento errático, mentiras, fingir ser outra pessoa por meses. Qualquer juiz vai ver que ele não estava em condições de tomar decisões financeiras. Sofia. Ouviu a notícia pela televisão enquanto tomava chá na cozinha da avó Maria, quando o noticiário local começou a falar de Marcos. Em decisão surpreendente, o empresário Marcus Chen anunciou hoje que doará a maior parte de sua fortuna para projetos sociais focados em educação e desenvolvimento rural, disse a repórter, enquanto mostravam imagens de Marcos saindo do escritório de advocacia. Vovó, está vendo isso? Sofia perguntou, quase derrubando a xícara. A avó Maria se aproximou da TV. Aquele garoto realmente enlouqueceu de amor por você. Chen disse que o fundo será usado principalmente para construir escolas técnicas em comunidades carentes. Continuou a repórter. Exatamente o tipo de projeto que sua ex-namorada, Sofia Mendes, sempre sonhou em desenvolver. Sofia sentiu o peito apertar. Marcos estava literalmente doando sua fortuna para realizar os sonhos dela. Fontes próximas à família revelam que a irmã de Chen, Isabela, está contestando a decisão na justiça,
alegando incompetência mental. Ele vai perder tudo, sussurrou Sofia. Não, respondeu a avó Maria sábia. Ele já perdeu o que mais importava para ele. Agora está tentando fazer algo que valha a pena. Nos dias seguintes, o caso na justiça virou um circo midiático. Isabela apresentou provas do comportamento errático de Marcos. Suas mentiras sobre identidade, abandono da empresa e decisões financeiras irracionais. Marcos não contestou nada. Compareceu ao tribunal com roupas simples, sem advogados caros, defendendo-se. Meritíssimo, disse ao juiz. Sei que minhas ações podem parecer irracionais para aqueles que valorizam o dinheiro acima de tudo, mas pela primeira vez na vida, estou tomando decisões baseadas no que é certo, não no que é lucrativo. Sr. Chen, perguntou o juiz, o senhor está ciente de que está abrindo mão de bilhões de dólares? Estou, respondeu Marcos, e faria tudo de novo. O dinheiro nunca me fez feliz. Espero que possa trazer dignidade e oportunidades para quem realmente merece. Sofia assistia tudo pela TV, chorando. A avó Maria sentou-se ao seu lado, observando a neta. Ele está fazendo isso por você, sabia? Disse suavemente a idosa. Ele está se destruindo por você. Não, respondeu Sofia. Ele está se reconstruindo. Está se tornando o homem que você viu nele desde o começo. Mas, vovó, e se eu não conseguir perdoá-lo? E se for tarde demais? A avó Maria olhou para Sofia com aquele olhar sábio que só os mais velhos têm. Criança, em meus 78 anos aprendi uma coisa. Amor verdadeiro é raro. Mais raro que ouro, mais precioso que diamantes. Aquele garoto está literalmente dando tudo que tem para provar que te ama. Mas ele mentiu para mim. Sim, mentiu. E está pagando o preço. Mas olha para ele agora. Apontou para a TV. Está arriscando tudo, enfrentando a própria família, sendo humilhado em público. Isso não é comportamento de um mentiroso. É comportamento de um homem apaixonado tentando consertar as coisas. Sofia tocou a barriga onde o bebê crescia. E se ele machucar nosso bebê como me machucou? Criança, todo mundo erra. A questão é, ele aprendeu com os erros, porque, pelo que eu vejo, esse homem não é o mesmo que mentiu para você. Ele mudou. Sofia olhou para a televisão, onde Marcos saía do tribunal sob uma chuva de flashes e perguntas duras. Parecia cansado, mas determinado. O que você acha que eu deveria fazer, vovó? Acho que você deveria ir falar com ele, não para perdoar imediatamente, mas para ver com seus próprios olhos quem ele se tornou. Esse bebê merece conhecer o pai, e você merece uma resposta sincera sobre se ainda ama aquele homem. Sofia suspirou, sabendo que a avó estava certa. E se for tarde demais? E se ele desistir de mim? A avó Maria sorriu. Querida, você viu aquele homem na TV? Ele não vai desistir de você, nem que viva 100 anos. A questão não é se ele ainda te ama. A questão é se você ainda o ama. Sofia fechou os olhos, sentindo o bebê se mexer dentro dela. Lá no fundo, ela já sabia a resposta. A questão era se teria coragem de admiti-la. Sofia dirigiu até a casa de Marcos 3 vezes antes de finalmente ter coragem para tocar a campainha. Ela estava grávida de 4 meses, e sua barriga começava a aparecer sob o vestido simples que usava. Marcos abriu a porta e por um instante ficou em silêncio, como se não acreditasse que ela estava ali. Sofia, disse ele suavemente, como se temesse que ela desaparecesse. Oi, Marcos. Posso entrar? A gente precisa conversar. Claro. Ele deu um passo para trás rapidamente, nervoso. Quer água, chá, alguma coisa para comer? Estou bem. Sofia entrou e olhou ao redor. A mansão que antes a intimidava, agora parecia apenas uma casa fria e vazia. Eu assisti ao julgamento pela TV. Marcos fez uma careta. Deve ter sido estranho de ver. Na verdade, foi corajoso. Sofia sentou-se no sofá da sala. Você abriu mão de tudo. Nem tudo. Ainda tenho o suficiente para viver bem e reservei dinheiro para o nosso filho. Marcos,
Você não precisava ter feito isso. Não por mim. Eu não fiz por você. Ele se sentou na poltrona à frente dela, mantendo uma distância respeitosa. Fiz por mim. Pela primeira vez na vida, usei meu dinheiro para algo que realmente importa. Sofia o observou. Ele parecia diferente. Mais magro, olheiras profundas. Mas havia algo em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Talvez... paz. Como você está? Melhor do que pensei. É estranho. Mas me sinto livre. Sem o peso da empresa, das expectativas, do dinheiro. Pela primeira vez, posso ser apenas eu. E quem é você sem tudo isso? Marcos sorriu com tristeza. Ainda estou descobrindo. Mas espero ser alguém digno de ser pai do nosso bebê. Sem perceber, Sofia levou a mão à barriga. Marcos, eu não vim aqui para reatar. Eu sei. Ainda estou ferido. Ainda tenho medo de confiar de novo. Eu entendo. Sofia hesitou. Mas nosso filho merece conhecer o pai. E você merece a chance de ser pai. O coração de Marcos disparou. O que isso significa? Significa que podemos tentar ser amigos, pelo bebê. Ver como as coisas evoluem. Amigos, repetiu. Marcos, como se testasse a palavra. É tudo o que posso oferecer agora. Então eu aceito, ele disse sem hesitar. Aceito qualquer coisa que você me der. Eles conversaram por 2 horas. Marcos contou seus planos para o fundo de caridade, como queria participar da gravidez, seus medos de ser pai. Sofia falou sobre a gestação, a reação da comunidade, a doação dele, seus próprios receios. Quando ela se levantou para ir embora, Marcos a acompanhou até a porta. Sofia, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você acha que algum dia, talvez, a gente possa tentar de novo? Sofia o encarou por um longo momento. Eu não sei, Marcos. Honestamente, não sei. Tudo bem. Ser amigos já é um começo. É sim. Ela concordou. Nos dias que se seguiram, uma coisa não saía da cabeça de Sofia. Apesar de Marcos ter mentido sobre quem era, algo nas fotos do suposto noivado não fazia sentido. Ela o conhecia o suficiente para saber que ele jamais esconderia um noivado de 2 anos. Quanto mais pensava, mais suspeitava de Isabela. Na quinta-feira, tomou uma decisão impulsiva. Dirigiu até o prédio da Chen Industries, determinada a confrontar Isabela e exigir respostas. Quero falar com Isabela Chen, disse a recepcionista. Tem horário marcado? Não, mas é sobre Marcos Chen. É urgente. A recepcionista hesitou, depois respondeu. 30º andar, última porta à direita. O coração de Sofia batia acelerado no elevador. Ao chegar no andar, ouviu vozes vindas do escritório de Isabela. A porta estava entreaberta. Tem certeza de que destruiu todas as provas? Era a voz de Isabela. Sim, senhora Chen. Todos os e-mails foram deletados, recibos descartados, respondeu um homem. Sofia se escondeu ao lado da porta, ouvindo com atenção. E as fotos originais? Isabela perguntou. Todas. Estão aqui nessa pasta, sem edições como você pediu. Se alguém comparar com as que foram mostradas ao promotor, vai ver a diferença na hora. Perfeito. Vamos queimar tudo. Não pode sobrar nenhuma prova de que forjamos aquelas imagens. Um arrepio percorreu a espinha de Sofia. Eles estavam falando sobre provas, de mentiras. E o detetive? O homem perguntou. Rodrigo já foi pago para ficar em silêncio. E a mulher que contratamos para fingir ser a Victoria Hamilton nas fotos também. Você acha que Marcos pode descobrir? Não se destruirmos tudo hoje. Sem provas, é a palavra dele contra a minha. Sofia ouviu passos se aproximando. Correu e se escondeu atrás de uma coluna no corredor. Isabela saiu acompanhada de um homem de terno, segurando uma pasta marrom. Eles foram para o elevador, conversando em voz baixa. Assim que desapareceram, Sofia entrou no escritório. A sala estava uma bagunça, papéis espalhados pela mesa. Ela procurava algo, qualquer coisa que servisse como evidência. E então viu. Sobre a mesa, uma segunda pasta marrom,
idêntica à que Isabela carregava. Dentro, fotos de Marcos em eventos sociais, sempre sozinho. Nas bordas das imagens, marcas nítidas de edição, onde pessoas haviam sido digitalmente adicionadas. Havia também recibos de pagamento a um editor gráfico, e-mails impressos entre Isabela e alguém chamado Victoria H. Tudo falso. E até um contrato com o detetive Rodrigo para serviços investigativos e criação de provas falsas. Meu Deus! Sussurrou Sofia. Sofia sussurrou, folheando os documentos. Ela forjou tudo. Sofia pegou toda a pasta e saiu apressada. Do escritório. No elevador, suas mãos tremiam segurando a prova das mentiras de Isabela. 1 hora depois, Sofia estava na casa de Marcos, espalhando os documentos sobre a mesa da sala. Ela forjou tudo, disse Sofia, mostrando as fotos. Originais. O noivado com Victoria Hamilton. Tudo inventado para nos separar. Marcos examinava as provas, um misto de raiva e alívio no rosto. Marcos, isso muda tudo. Isabela mentiu de propósito para me manipular. Sofia, você entende o que isso significa? Significa que eu fui uma tola. Ela falou, lágrimas começando a cair. Que acreditei numa mentira e quase destruí nossa chance de felicidade. Não. Marcos segurou suas mãos. Significa que você foi vítima de uma manipulação cruel, assim como eu. E agora? Vamos à justiça. Isabela não vai escapar do que fez. 2 dias depois, Sofia e Marcos estavam no tribunal, apresentando as provas para o juiz. Isabela estava pálida, claramente sem esperar ter suas mentiras reveladas. Senhora Chen, o juiz se dirigiu a ela, como... Explica essas evidências de falsificação e manipulação deliberada. Eu posso explicar, gaguejou Isabela. Temos recibos em seu nome pagando por edição digital de fotos, e-mails sobre a criação de perfis falsos e um contrato para criar provas falsas, todos com sua assinatura. Sofia se levantou. Meritíssimo, posso falar. Pode, senhora Mendes. Isabela Chen enviou sua secretária para me contatar, fingindo ser uma repórter. Ela me mostrou fotos forjadas e documentos falsos sobre um noivado que nunca existiu. Ela destruiu meu relacionamento baseado em mentiras calculadas. E qual foi o impacto disso, senhora Mendes? Estou grávida de 4 meses. Por causa das mentiras dela, quase tirei do meu filho o direito de conhecer o pai. Quase destruí. Um homem que, apesar dos erros, sempre me amou de verdade. O juiz bateu o martelo. Considerando tudo, o caso de incapacidade mental contra Marcos Chen está encerrado. Isabela Chen responderá por falsificação, difamação e fraude. Isabela saiu do tribunal sob custódia, seu plano finalmente desmoronando. Lá fora, Sofia e Marcos caminharam em silêncio. Obrigado, disse Marcos, por buscar a verdade, por defender a mim e a nós. Sofia parou e olhou para ele. Marcos, ainda preciso de tempo para processar tudo, mas agora sei que você nunca me traiu. Sei que Isabela foi a culpada por tudo. Isso faz diferença? Perguntou Marcos. Sofia tocou a barriga. Faz. Nosso filho merece pais que se amem. E eu ainda te amo. Marcos sentiu as lágrimas se formarem. Sofia, vamos com calma, tudo no seu tempo, quantos passos você quiser. Tenho a vida toda para provar que mereço sua confiança. Ele completou. Sofia sorriu. Então, vamos começar com um café. Sem mentiras dessa vez. Sem mentiras, prometeu Marcos. Nunca mais. 3 meses após o julgamento, com Sofia com 8 meses de gravidez, Marcos fez um pedido que mudaria tudo para sempre. Eles estavam na varanda dela, vendo o pôr do sol. Marcos já fazia parte da rotina dela, acompanhando as consultas médicas, ajudando na prospecção quando ela deixava, reconquistando sua confiança aos poucos. Sofia, disse Marcos virando-se para ela. Preciso te contar uma coisa. O que é? Ela perguntou tocando a barriga com carinho. Esses últimos meses foram os melhores da minha vida. Não por causa do dinheiro que doei ou das mudanças que fiz,
mas porque aprendi o que realmente importa. Marcos, deixa eu terminar. Ele se ajoelhou diante dela, tirando um anel simples do bolso. Sofia Mendes, você quer se casar comigo? Não o Marcos Chen, bilionário, mas eu, o homem que te ama mais que a própria vida. Sofia olhou para o anel, um solitário modesto, bonito sem ser extravagante, depois para seus olhos cheios de esperança e medo. Marcos, você tem certeza? Depois de tudo? Tenho. Quero passar o resto da vida provando que mereço você. Quero que nosso filho cresça numa família construída no amor verdadeiro. Sim, disse Sofia, lágrimas caindo. Sim, eu quero me casar com você. Marcos colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas e a beijou como se fosse a primeira vez. Mas tenho condições, disse Sofia enquanto se afastavam. Qualquer coisa. Honestidade total para sempre. Sem mentiras, sem segredos. Eu prometo. Uma vida simples, sem ostentação, eu prometo. E nosso filho aprenderá o valor das coisas simples. Eu prometo tudo. Marcos a beijou novamente. Eu te amo, Sofia. O verdadeiro Marcos te ama. Casamento aconteceu 2 semanas depois. Uma cerimônia emocionante na igreja da comunidade. Sofia, com 9 meses de gravidez, usava um vestido simples que realçava sua beleza natural. Marcos estava nervoso, mas radiante, ao pé do altar. Você, Sofia, aceita Marcos Chen como seu marido, para amá-lo e respeitá-lo na saúde, e na doença, na riqueza e na pobreza? Perguntou o pastor. Aceito, respondeu Sofia, com os olhos brilhando. E você, Marcos, aceita Sofia como sua esposa, prometendo honrá-la e protegê-la todos os dias da sua vida? Aceito, disse Marcos com a voz embargada de emoção. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi longo e apaixonado, selando não só o casamento, mas a vitória do amor verdadeiro sobre todas as mentiras e manipulações. 5 dias depois da cerimônia, Sofia entrou em trabalho de parto no meio da noite. Marcos! Ela gritou da cama. Chegou a hora. Marcos acordou em pânico total. E agora, o que eu faço? Respira fundo e me leva para o hospital. No caminho, Marcos dirigia loucamente, falando sem parar para se acalmar mais do que para tranquilizar Sofia. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, Marcos. Sofia gritou entre uma contração e outra. Para de falar e dirige. No hospital, após 8 horas de trabalho de parto, Miguel finalmente nasceu. Quando o médico colocou o bebê nos braços de Sofia, um silêncio tomou conta da sala. Olhe para ele, Marcos, sussurrou Sofia com lágrimas caindo. Nosso filho. Marcos tocou o rosto minúsculo de Miguel, completamente emocionado. Ele é perfeito, absolutamente perfeito. Oi, Miguel, murmurou Sofia. Eu sou sua mamãe, e esse chorão aqui é seu papai, e eu prometo a você. Meu filho, disse Marcos com a voz embargada pela emoção. Sempre te contarei a verdade. Sempre vou te proteger e vou amar sua mãe mais que tudo. Miguel abriu os olhos pela primeira vez e olhou diretamente para o pai. Marcos desabou em lágrimas. Ele olhou para mim, Sofia. Nosso filho olhou para mim. Ele sabe que você é o pai dele. Sofia sorriu. Ele sabe que é amado. 2 semanas depois, enquanto se adaptavam à nova rotina em casa, receberam uma visita inesperada. Isabela apareceu na porta, magra e humilde, muito diferente da mulher orgulhosa que fora meses atrás. Posso entrar? Perguntou, hesitante. Sei que não mereço. Mas Sofia olhou para Marcos, que assentiu. Isabela, disse Marcos, o que você quer? Vim pedir desculpas de coração e conhecer meu sobrinho? Isabela, você quase destruiu nossa família, disse Sofia, mas sem raiva na voz. Eu sei, e vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Isabela deu um passo em direção ao berço onde Miguel dormia. Mas vendo vocês dois, agora entendo o que é o amor verdadeiro. E o que pretende fazer agora? Perguntou Marcos. Reconstruir minha vida do zero,
Sem mentiras, sem manipulações. Aprendi que dinheiro sem amor não vale nada. Sofia levantou-se e, para a surpresa de todos, abraçou Isabela. Eu te perdoo, disse. Não pelo que você fez, mas porque todo mundo merece uma segunda chance. Isabela chorou nos braços de Sofia. Obrigada. Eu não mereço, mas obrigada. Miguel vai precisar de uma tia. Sofia disse, afastando-se. Se você quiser ser uma pessoa melhor, eu aceito. Isabela prometeu. Eu juro que vou. 6 meses depois, numa tarde de domingo, a família estava reunida na varanda. Sofia amamentava Miguel enquanto Marcos lia as notícias sobre os projetos da fundação que havia criado. A primeira escola técnica vai abrir na próxima semana, disse ele. Vai ajudar mais de 200 famílias na região. Seu pai teria muito orgulho, disse Sofia para Miguel. Ele está mudando o mundo, um projeto de cada vez. A vovó Maria chegou carregando uma torta. Como estão meus meninos? Felizes, vovó. Sofia sorriu completamente realizada. Isabela apareceu com um presente para Miguel. Nos últimos meses, ela se tornara uma presença constante e bem-vinda na família. Como está meu sobrinho favorito? Disse fazendo caretas para o bebê. Ele é seu único sobrinho, riu Marcos. Então, com certeza é o favorito, brincou Isabela, olhando para a família linda e feliz. Sofia saudável, Miguel crescendo, Isabela se tornando uma pessoa melhor, vovó sorrindo. Marcos lembrou do tempo em que fingia ser Mike Santos, desesperado para encontrar o amor verdadeiro. Em que você está pensando? Perguntou Sofia, percebendo seu olhar distante. Estou pensando que valeu a pena, respondeu Marcos. Cada mentira, cada dor, cada erro, tudo valeu a pena para chegar até aqui. Até as partes ruins, especialmente elas me ensinaram o valor do que eu tenho agora. Sofia se inclinou e o beijou suavemente. Eu te amo, Marcos Chen, o verdadeiro Marcos Chen. E eu amo você, Sofia Chen. Ele respondeu, para sempre. Miguel escolheu aquele momento para soltar sua primeira risadinha, como se entendesse que fazia parte da história de amor mais linda do mundo. E assim, na varanda simples de uma casa simples, com uma família que quase foi destruída por mentiras, mas foi reconstruída pela verdade, Marcos finalmente encontrou o que sempre buscou: amor verdadeiro, felicidade genuína e a certeza de que às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. O que você achou da história de Marcos e Sofia? Deixe seus pensamentos nos comentários. Avalie essa história de 0 a 10. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas histórias. E não perca mais histórias emocionantes.